Leandro, deixa eu trazer aqui um outro elemento antes de perguntar para você, porque eu achei interessante isso, né? A pesquisa Real Time Big Data, gente, perguntou aos eleitores de cada um dos candidatos, é isso mesmo, a gente vai seguir agora lá o da 14. Valeu, cara, obrigada. Perguntou aos eleitores de cada candidato, né, à presidência da República, qual era o motivo pelo qual eles estavam escolhendo aquela pessoa. E aí a gente vai dar uma olhada nos números agora. Olha só. Entre quem vota em Luiz Inácio Lula da Silva, você tem aí a 31%, a maioria dos eleitores que optam por Luiz Inácio Lula da Silva dizem que ele é o mais capacitado. Entre os eleitores de Lula ainda também pesa a admiração pessoal. 27% então cita que tem a admiração pessoal pelo ex-presidente Lula. Ainda falando do líder das pesquisas, ideologia, veja como ocupa um espaço grande também. 19% também citam a ideologia. Honestidade é o atributo menos mencionado quando se fala com o eleitorado de Luiz Inácio Lula da Silva. Essa menção tem 1%. Outros fatores ou não souberam ou não quiseram responder, somam 11 cada. Vamos dar uma olhada nos atributos declarados pelo eleitor do presidente Jair Bolsonaro. Aí, a admiração pessoal tem 28% das menções. Então, é o principal atributo citado pelo eleitor de Jair Bolsonaro. Quem diz que ele é mais capacitado? Pouco menos de 1/4 do eleitorado de Jair Bolsonaro, 24% dos eleitores. Ideologia, patamar semelhante entre os que dizem votar em Lula e os que dizem votar em Bolsonaro. Honestidade, uma menção aí, 12%. Outros 13% não souberam, não quiseram responder. 3%, veja que o eleitor de Jair Bolsonaro tem ali mais clareza, digamos assim, pelo menos para tratar da própria escolha. Ciro Gomes, né? O pessoal aí da turma boa. O Ciro Gomes que aparece com 9% e é por isso que a gente vai dar o espaço aqui também para ele. Nesse ponto, veja que a capacidade de administrar problemas e a admiração pessoal tem patamares semelhantes, 31% e 30%. Aí, a ideologia, menos força do que no caso dos líderes das pesquisas, mas ainda alto, 17%. Honestidade também não é o fator mais mencionado, embora Ciro goste de ostentar o discurso ali de que tem a ficha bem limpa. Outros motivos citados aí, então, por 15% do eleitorado, e não souberam ou não quiseram responder, apenas 4%. Por que eu trago aqui para vocês? Porque a gente traz esse recorte, né? Porque você veja que está muito consolidado aí entre os eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva, de Bolsonaro e também de Ciro Gomes, essas duas questões, né? Uma admiração pessoal, o que indica para mim, Leandro, e aí a gente já pode voltar, Edu, com todos eles, o que indica para mim, Leandro, que tem um caráter pessoal passional, claro, muito claro, evidente nessa eleição, que é fincado na imagem desses dois polos, né, de Lula e de Bolsonaro. Então, a admiração pessoal é ali uma coisa muito citada e a segunda coisa é a capacidade de resolver problemas. Então, assim, o eleitor está muito focado nisso. Ou você vai pegar pela paixão, digamos, né, pela elo pessoal que cada um desses personagens que são, de fato, disruptivos, né, na história da política. Você tem poucos líderes com capacidade de mobilização semelhante à de Bolsonaro e Lula nas últimas décadas, né, em exercício aqui no Brasil. Então, ou você pega pelo pessoal, ou você pega pelo legado, pelo bolso, pela capacidade de resolver problema, de ajudar a pagar as contas. Isso, para mim, fica bem claro no mapa, digamos assim, de atribuições que o eleitor está buscando e que vão definir essa eleição. Lê. É também por essa capacidade pessoal do Lula e do Bolsonaro de se comunicarem com o eleitor de uma forma muito específica que torna essa eleição muito difícil para uma terceira candidatura que possa incomodar os dois lá no topo das pesquisas. Dani, agora sim, boa tarde para você, boa tarde de novo para o Gustavo Uribe, que está aqui fazendo mais um jornal comigo nessa quarta-feira, mas esse dado que a pesquisa Big Data traz é um pouco do que eu ouvi de um marqueteiro recentemente,
justamente dessa dificuldade de você ter uma terceira candidatura que consiga entrar na mente dos brasileiros contra duas que estão tão consolidadas, né? Lula foi presidente por 2 mandatos, o presidente Jair Bolsonaro está no seu 2º mandato, teve uma campanha muito expressiva desde que se tornou um dos deputados federais mais votados do Brasil em 2014 ainda. Ele começou a se tornar cada vez mais conhecido do eleitorado brasileiro, então são figuras que têm um recall, uma presença na vida dos brasileiros muito grande. Então, essa capacidade dos dois de mobilizarem as suas bases é o que torna também, né, outros dados que a gente tem sobre pesquisas eleitorais mostram que a certeza do voto em Lula e Bolsonaro, ela não tem se alterado ao longo do tempo, muito porque eles conseguem mobilizar muito bases de apoio que os defendem, tanto Lula quanto Bolsonaro, nesse caso a esquerda e a direita. Isso é um fator que inviabiliza, por enquanto, o crescimento de uma terceira candidatura, dessa chamada terceira via. E esse outro ponto, que é a capacidade de resolver problemas, né? Eles têm o que mostrar nesse sentido. Lula, como eu disse, foi presidente do país 2 vezes e o presidente Jair Bolsonaro está enfrentando um governo que tem as suas atribuições, né, de dentro, mas que também teve que lidar com uma pandemia, está lidando agora com a guerra da Ucrânia, são fatores externos ao governo, o presidente está sendo colocado à prova o tempo todo para tentar resolver esses problemas. O que acontece na Petrobras agora, nesse momento, é um pouco dessa tentativa do presidente de resolver um problema para todos os brasileiros, que é a alta dos combustíveis. Então, são 2 dos fatores, né, que vão ser muito mobilizados tanto pelo Lula quanto pelo Bolsonaro na campanha para tentar ratificar o voto, né, do eleitor, mostrar ali essa capacidade de articulação, de verbalizar, de conversar com o eleitor, que de fato, Dani, como você bem lembrou, é difícil a gente encontrar na nossa história recente líderes populares que tenham a capacidade que os dois têm de falar com esse eleitor à esquerda e à direita, e também essa capacidade de resolver problemas. Esse marqueteiro com quem eu conversei me diz muito isso, que o sentimento que as pesquisas qualitativas internas dos partidos têm mostrado que o eleitor quer mais, que mais aparece para o eleitor, é de que o candidato à presidência da República precisa ser alguém capaz de resolver problemas, não mais o paladino contra a corrupção de 2018, que fez tanta gente se eleger, não só para o Planalto, mas também para os governos estaduais, mas alguém que de fato entre em campo para resolver tantas crises que a gente tem pela frente agora em 2022 e ainda terá em 2023, Dani.